A gente está de olho na situação do Irã, porque o país enfrenta uma onda de protestos que já ultrapassa os 15 dias. Segundo um grupo de direitos humanos que monitora os protestos contra o regime no país, o número de vítimas seria de ao menos 544 pessoas, incluindo crianças, vítimas mortas. Nós vamos agora com o Luca Bassani, nosso correspondente no exterior, que tem mais informações para a gente tentar entender um pouco o que está acontecendo no Irã. Pois não, Luca? Exatamente, Nonato. Essa é uma perspectiva extremamente difícil para os iranianos após 15 dias ininterruptos de protestos. Tudo começou no dia 28 de dezembro do ano passado, com muitos protestos motivados principalmente pelas questões econômicas, uma inflação crônica que assola o Irã, o preço dos alimentos subindo dia após dia, e depois os manifestantes tomando a rua pedindo uma mudança de regime. A Guarda Revolucionária, que existe para manter a estrutura islâmica no estado atual, atuou com forte repressão e até agora são 544 mortos confirmados pelas agências humanitárias que observam o país de maneira mais detalhada, mais de 10.200 presos e um cenário de catástrofe em grande parte das cidades, muitos feridos, centenas de feridos, na visão de muitos locais que falam que até mesmo hospitais das grandes cidades têm corpos empilhados e provavelmente os números de mortos seja muito maior do que aquilo que tem sido veiculado até agora. E a dificuldade de se acessar as informações se dá também por um blackout digital imposto pelo governo dos ayatolás durante os últimos 3 dias. São mais de 72 horas sem acesso à internet, em algumas cidades sem acesso à eletricidade, uma forma que o governo tem achado para bloquear a qualquer chance de aglomeração e de organização entre os manifestantes, que têm causas diversas, mas que pedem, de maneira geral, o fim deste regime e mudanças drásticas na República Islâmica do Irã, que existe desde 1979. Por enquanto, há também ameaças por parte dos Estados Unidos de uma intervenção mais incisiva. O próprio presidente Donald Trump disse que está avaliando opções muito fortes para agir no Irã e que provavelmente causaria também uma retaliação, como ameaçou o Ayatollah Ali Khamenei, as bases norte-americanas na região do Oriente Médio. Aquilo que nós vemos é que há um caos político institucionalizado, há o colapso econômico, com a moeda local não valendo absolutamente mais nada e as baixas perspectivas, além de vários agentes externos, como os próprios iranianos na diáspora, pedindo uma mudança de regime por conta das várias violações dos direitos humanos e, obviamente, essa situação econômica caótica dentro de um dos maiores países da região do Oriente Médio, 90 milhões de pessoas e um caso de pobreza extrema crescendo ano após ano por conta também da corrupção e das sanções econômicas. A gente, como sempre, vai ficar de olho nessas informações, afinal, o Irã tem sido uma das forças mais disruptivas dentro deste cenário, financiando vários grupos pelo Oriente Médio e, obviamente, que uma mudança de regime por lá significaria um realinhamento completo das forças geopolíticas, seja no Oriente Médio, seja em todo o mundo, considerando as alianças circunstanciais dos iranianos com a Rússia e com a China. A gente monitorando tudo, eu, inclusive, com as minhas fontes no Irã, como já estive lá no passado, não consigo contato com eles há pelo menos 48 horas, já que o sinal ele varia de região para região, mas é um cenário muito, muito devastador para essa população que busca apenas dignidade. A gente vai ficar aqui à espera de novas informações e voltaremos ao longo desta edição com novas perspectivas para tentar explicar o panorama histórico e político dessa grande crise que pode quebrar paradigmas, acabar com um regime de quase 50 anos no Oriente Médio. É isso, aliás, talvez o pior momento aí para a República Islâmica desde 1979 e muito similar ao que aconteceu quando derrubaram o Shah, que muito se protestava contra a economia também, o enriquecimento via corrupção da ditadura do Shah naquela época. Então a gente tem um cenário muito similar àquele momento. Falou-se até na possibilidade, Luca, do Khamenei já ter até um plano de fuga para a Rússia. Algo que, obviamente, a gente não tem como comprovar, exatamente por essa dificuldade de comunicação com o Irã. De qualquer modo, é o que você falou, a gente segue acompanhando de perto. Obrigado, viu, Luca? Vamos trazer a análise da Jess Peixoto e do Henrique Kriegner também sobre esse momento iraniano, Jess, à medida em que a gente teve a Revolução em 79, com a queda do Shah, e aí a teocracia sendo implantada. Talvez nem fosse isso que a população na época
quisesse, mas foi o que foi feito. Depois de 2009, a chamada Revolução Verde, quando tivemos protestos também. Recentemente, 2022, Mahsa Amini, aquela menina que acabou morrendo na polícia secreta iraniana, gerou uma onda de protestos muito forte. Mas desta vez, parece um cenário mais intenso para o líder Ali Khamenei, para o atual Ayatollah. Então a impressão que dá é que é uma tentativa de derrubar o regime efetivamente. E o Luke explicava para a gente mais cedo da dificuldade que se tem em virtude de se ter lá uma polícia secreta que atua defendendo o regime. Mas vale lembrar que em 79 também tinha a SAVAK do Shah Reza Pahlavi, que também era uma polícia política e que acabava eliminando os seus opressores. Será que a gente está perto de observar uma queda do regime teocrático lá no Irã, ou você entende que não dá para a gente pensar nisso nesse momento, Jess? Eu acho que é possível uma queda, principalmente com articulações como vem acontecendo em relação ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que categoricamente sempre foram mais opositores ao atual regime do Irã do que aliados, principalmente Benjamin Netanyahu. Agora, existe uma mobilização aqui que não foi vista em outros momentos. Nonato, você bem lembrou a situação de 2022, em que a Amini foi uma jovem, 22 anos, que foi assassinada, e isso levou um movimento Mulheres, Vida e Liberdade, que reacendeu vários protestos pelo país. Agora, este movimento, ele também está incorporado por uma situação econômica, mas ele também se une a essa situação desse momento, e ele está capitalizando, ele está lutando. As mulheres estão queimando seus hijabs, que se tornou obrigatório após a Revolução de 1979. Então, a busca pelas liberdades, e mais do que a busca pelas liberdades, a busca por uma melhora de vida, por uma situação econômica mais saudável, impacta diretamente o quão esse protesto tem crescido, e cada vez mais, embora exista uma forte repressão que está levando o número de mortos a aumentar a cada momento, embora isso esteja acontecendo, as pessoas elas estão se posicionando e cobrando seus direitos, o que mostra uma situação de fragilidade para o regime que não foi vista anteriormente. É possível que o regime caia? É possível que o regime caia, mas para o regime cair, nós também vamos ter que ver uma mobilização de forças externas, forças como o próprio Estados Unidos, em relação a este momento. Se isso vai acontecer ou não, vamos ver nas próximas semanas. Só que a grande questão é, uma vez que esse regime está sendo contestado, essas mudanças elas estão sendo gritadas e as pessoas estão nas ruas de maneira tão vocal e expressiva, o regime vai precisar dar respostas contornando essa situação ou, no mínimo, amenizando. A situação no Irã, ela é grave, ela cobra explicações do Ayatollah, e a população, ela tem, sim, se mobilizado de maneira veemente. Mobilizações que são importantes para que, de fato, eles voltem a ter determinados direitos que foram sequestrados com a Revolução de 1979. Kriegner, outros especialistas no tema dizem que, de fato, essa decapitação do regime ela é possível, mas arriscaria, por exemplo, deixar Teherã nas mãos de uma ditadura militar ou ainda provocar uma guerra civil. Ou seja, se a gente puder comparar em assuntos ainda mais recentes, né, como o ataque que capturou Maduro na Venezuela, as implicações globais, nesse caso do Oriente Médio, seriam ainda maiores, ou seja, não há uma opção militar fácil para os Estados Unidos. Exato, Soraya, até porque o Irã, debaixo do regime dos ayatollahs, teve um relacionamento muito próximo com organizações terroristas, com organizações que não são aquilo que nós consideraríamos como democráticas ou mesmo que estejam trabalhando aí por um país melhor ou um mundo melhor. Nesse sentido, é de se esperar que existam células e grupos organizados, frentes políticas organizadas dentro do território iraniano. E assim como foi a queda, por exemplo, de Saddam Hussein, que trouxe muita instabilidade e fez com que outras organizações que estavam debaixo aí, a gente pode dizer, de um determinado controle do próprio ditador Saddam Hussein, quando esse caiu, eles tiveram maior liberdade para poder crescer e aí exercer o seu terrorismo mundo afora. Um exemplo disso é o Estado Islâmico, para não citar outros, né, que vieram ali do Iraque. Então, o que vai sair do Irã uma vez que, de fato, o regime dos ayatollahs cair? É por isso que em alguns países a comunidade iraniana exilada
desde a época da queda do regime do Shah, da monarquia iraniana, e aí então o estabelecimento do regime dos ayatollahs, já tem se posicionado em favor da volta do Shah. O filho agora, do que foi deposto, agora assumiria, transformando mais uma vez o Irã numa monarquia, e agora uma monarquia parlamentarista constitucional. Isso traria um pouco mais de estabilidade, segundo o que pedem esses outros exilados iranianos. Vamos ver qual que vai ser o melhor regime escolhido pelo povo iraniano. O que é fato, e eu assino embaixo aquilo que a Jess trouxe aqui, é que é impossível um regime tão sanguinário, violador de direitos humanos e completamente oposto aos princípios básicos da liberdade que cabe a qualquer cidadão de qualquer nação, continue no poder, oprimindo o povo por mais tanto tempo assim.